Olá, eu sou Edson Fontes, gestor e consultor em segurança da informação, proteção da privacidade e continuidade de negócio e tecnologia. E nós estamos aqui para falar desses assuntos de uma maneira mais simples, objetiva, sem muito tecniquez. Nós apresentamos aqui os principais pontos, os principais controles de vários aspectos desses assuntos. Nós hoje vamos falar, nesse episódio de agora, sobre a sustentabilidade de um programa de segurança da informação. Nós temos falado em vários encontros aí sobre diversos aspectos da segurança da informação. A segurança da informação envolve os aspectos do ambiente técnico, do ambiente de tecnologia, mas também envolve os aspectos do ambiente tradicional, seja um ambiente em papel, seja um ambiente que está numa sala de reunião, na cabeça das pessoas. Com relação a quando teve a pandemia, né, nós tivemos uma mudança do ambiente de informação, ou de um novo ambiente de informação de uma maneira mais forte, que foi a residência das pessoas. Então, às vezes, quando nós considerávamos os ambientes de informação da organização, considerávamos o escritório, o ambiente centralizado de tecnologia, o ambiente descentralizado, e com a pandemia fortemente ficou claro que o ambiente residencial também era um ambiente de informação da organização. Então, esse processo exige abordagem em relação a pessoas, controles lógicos, controles físicos, né, continuidade, essa questão toda. Mas o que quais são os controles básicos, os controles estruturais que vão permitir que esse processo de segurança, esse programa de segurança da informação da organização tenha uma continuidade, tenha uma sustentabilidade, que ele seja feito com base para não ser aquele voo de galinha, quer dizer, seja um voo de águia, né? Não aquele voo de galinha que vai dar grande e baixa logo, né? Às vezes isso acontece muito nas organizações, quando acontece um incidente, então todo mundo bota a mão na cabeça, aquele incidente trouxe impacto, viu que estava uma bagunça, questões de segurança da informação, e vamos organizar, e durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, fica aquele fogo todo para se fazer a segurança, e depois as coisas vão passando, e infelizmente em muitas organizações volta tudo para o normal, que era aquele patamar não adequado. Então, aqui eu vou comentar alguns pontos que são muito importantes para que quem deseja ter uma segurança sustentável na sua organização siga. Chama atenção que esses pontos aqui apresentados, eles são válidos para qualquer tipo de organização, qualquer porte de organização. Evidentemente, se for uma organização de grande porte, né, comparando com uma organização de pequeno porte, até uma microempresa, a implementação desses controles é que você, ou o gestor da segurança, ou o consultor que você contratar para fazer isso junto da sua organização, ele vai ter que ter a sabedoria de adaptar, né? Mas o conceito que se deve ter deve ser válido para qualquer tipo de organização aí, certo? Então vamos começar pelo seguinte: o primeiro é a arquitetura da segurança da informação. Nós precisamos definir qual é a arquitetura que vamos utilizar para o processo de segurança da informação na nossa organização. Ah, mas Edson, isso aí já é simples, a gente usa o NIST, a gente usa a ISO, é mesmo? Isso está claro para todo mundo? Por que se usa a ISO, a família ISO, né? São as normas internacionais ISO que já tem traduzidas no Brasil, já são publicadas pela ANT, e não se usa o NIST, que é um padrão americano. Ou o contrário, por que se usa o NIST, não se usa... Então nós precisamos definir esta arquitetura de segurança. Nós precisamos definir, tanto o NIST como as normas ISO, eles contêm, né, esses direcionadores contêm dimensões que devem ser contempladas. Então, por exemplo, tem a dimensão de acesso à informação, a dimensão de políticas, a dimensão de incidentes, a dimensão de continuidade. Pode ser, e provavelmente, né, se você não tem nada em termos de segurança da informação, você vai considerar todos eles, mas é muito importante que você explicite quais são as dimensões que você está considerando na sua arquitetura de segurança. Até porque sua organização, por exemplo, por algum motivo, vamos supor, ela é uma prestadora de serviços
e ela está fazendo um serviço para um cliente, e neste cliente você não é responsável pela continuidade de negócio. Então a questão, quando se houver um incidente, se houver uma disponibilidade de recursos, não é sua responsabilidade, é responsabilidade do seu cliente. Então, esse aspecto da segurança não vai ser contemplado na arquitetura de segurança daquele tipo de serviço para aquela organização cliente. E pode ser que ela exista a dimensão da continuidade de negócio para o seu processamento interno, não para a prestação de serviço. Então, isso tem que ficar muito claro, porque principalmente as empresas de prestação de serviço têm isso muito confuso, como também, vamos chamar assim, as organizações tradicionais, né? Vamos chamar a organização tradicional, mas que ela contrata prestadores de serviço, ela contrata parceiros. Então, nessa contratação de parceiros, que dimensão de segurança continua ainda sobre a responsabilidade direta da organização ou de uma maneira indireta, porque esse parceiro vai ser responsável por isso? Evidentemente, quando uma organização tem um parceiro, a responsabilidade sempre é da organização. É a mesma lógica da LGPD, né, que você é o controlador principal e você tem operadores que são os prestadores de serviço. Então, tudo isso precisa estar definido numa arquitetura de segurança da informação. Mas também nós temos situações, por exemplo, de grupos. Você tem grupos de empresas, às vezes você tem uma empresa que é head ali, que ela é uma centralizadora de todas as outras organizações, não é? Ela comanda as organizações, mas existem organizações embaixo dela com objetivos diferentes, tipos de negócio diferentes. Às vezes você tem um banco, você tem uma empresa no próprio grupo, né, corporativo aqui, você tem um banco, você tem uma empresa de cartão, você tem uma empresa de prestação de serviço de consultoria, você tem uma empresa de processamento de alimento, você tem coisas diferentes. Isso acontece muito com os grandes grupos. Puxa vida, como é que eu vou fazer a questão da arquitetura de segurança? Né? Empresas muito grandes, grupos realmente muito grandes, muitas vezes a estrutura da equipe de segurança ela vai ser quebrada, ela vai ter um gestor principal e eu já vi soluções que para cada linha de negócio, né, você vai ter um gestor de segurança para aquela linha de negócio. Ou às vezes essa linha de negócio, no lugar de ser por negócio, ela vai ser por região. Às vezes é uma mesma empresa, mas ela é muito grande e ela tem muita descentralização. Então você vai ter gestores de segurança descentralizados. Então, qual é o certo, qual é o errado? Não existe certo ou errado. Existe a melhor estrutura para que nós possamos implementar esse processo de segurança, esse programa de segurança da informação adequado àquela empresa, àquela pequena empresa, aquela grande empresa, aquele conjunto conglomerado de empresas de um mesmo dono, né? De uma mesma corporação. Então é muito importante que isso fique inclusive registrado no papel, seja documentado e que seja de conhecimento de todos, né? Olha, nossa estrutura de segurança é assim. E qual é o nível de independência dessas empresas ou desses blocos de empresas ou blocos geográficos aí? Né? Olha, todo mundo vai ter a mesma política de segurança, ou a política de segurança principal é comum a todos, mas a implementação vai ser diferente, porque se você tem um banco, além dele ter que cumprir as questões da organização, ele também tem que cumprir questões do Bacen, e nessa mesma corporação você pode ter uma empresa que trate convênios médicos e tratamento de saúde, e essa empresa ela vai ter que vai prestar contas à ANS. Então pode ser diferente do que o Bacen exige aqui para instituições financeiras, para outra que faz essa questão de saúde, né, para a Autoridade Nacional de Saúde aí. Então a mensagem é: defina a arquitetura de segurança para o seu problema, para a sua solução, para a sua empresa, para o seu conglomerado. Pessoal, isso é muito importante. Eu vejo que muitas empresas lá na frente têm problemas seríssimos de falta de definição de responsabilidade, de algumas coisas que não foram feitas porque não tem bem definido a responsabilidade aí. Então tenha uma arquitetura de segurança aí.
Tá? Um outro ponto muito importante para garantir a sustentabilidade da segurança da informação é a identificação da maturidade dos controles de segurança da informação. E aí, novamente, essa maturidade dos controles de segurança da informação seria a maturidade da efetividade da informação, lembrando que efetividade é eficiência e eficácia ao longo do tempo, né? Continuamente. Isso pode ser feito para a organização como um todo, isso pode ser feito por áreas, isso pode ser feito por né, tipos de negócio, né? Então, tem a sabedoria de implementar esse conceito de acordo com a sua organização. Mas é necessário que a direção, que o conselho, né, que a presidência, que a alta direção, o corpo diretivo, como a norma ISO chama, tenha conhecimento do nível de maturidade dos controles de segurança da informação. Às vezes, em corporações muito grandes, como eu citei, que pode ter um banco aqui, pode ter uma gráfica aqui, ainda existe gráficas, ainda tem, pessoal, mas seja outro tipo de uma fábrica de massas aqui, e são diferentes, você pode ter níveis de maturidade diferentes, ou uma organização menor, que você faz essa maturidade para toda a organização. Mais do que você saber, quer dizer, você e o corpo diretivo, e seja repassado isso para o conselho de administração, mais do que isso, é importante que exista uma gestão desses controles. Né? Quer dizer, que esses controles não sejam só avaliados uma vez na vida e parou. Não, isso tem que ser uma questão contínua, que não pode ser uma foto só. Você tira fotos, mas com essas fotos você faz um filme para ver a evolução e ver normalmente ver a melhoria. Ou, infelizmente, às vezes acontece, você vê, puxa vida, a gente estava num patamar adequado, mas por alguma razão a gente está num patamar menos adequado aí, seja porque diminuíram os investimentos, seja porque o conglomerado, de repente, ou a própria organização adquiriu outra organização e essa organização tinha um nível de maturidade menor e agora influencia no nível de maturidade da corporação. Tá? Então, essa avaliação contínua da maturidade da segurança da informação. Uma outra coisa importante para se ter essa continuidade do processo de segurança da informação é a existência de um canal transparente com o conselho de administração e ou com o corpo diretivo, depende do porte da organização aí. Né? Com o corpo diretivo, como a norma chama esse termo, que pode ser a alta administração, a direção. Para quê? Primeiro que a transparência é um dos pilares, né, um dos princípios da governança corporativa. Então, nós temos que ser transparente com os nossos acionistas, com os representantes desses acionistas, de como está essa maturidade, quais são os riscos que essa organização sofre aí, certo? E outra coisa, né? Também um dos princípios da governança corporativa é a sustentabilidade da organização. Então, na medida que nós estamos mostrando qual é o grau de maturidade, mostrando que nós fazemos isso de uma maneira contínua, nós estamos garantindo essa sustentabilidade da organização e garantindo a sustentabilidade do processo de segurança da informação. Isso é muito importante. Então, a gente precisa ter essa transparência para repassar essas informações para a direção, para a presidência, e até porque nós vamos ser, quer dizer, a organização será exigida em auditorias, em situações de due diligence, em clientes, muitas vezes os clientes é que exigem, principalmente prestadores de serviço, os prestadores de serviço são exigidos dos clientes que eles demonstrem que eles tratam adequadamente os dados desses clientes aí. Nós vamos falar em um outro episódio sobre a legislação SOC 2 nos Estados Unidos. SOC não é a parte técnica de SOC, mas é uma legislação sobre prestadores de serviço. Né? Hoje já está praticamente obrigatório os prestadores de serviço estarem adequados a essa legislação, que é dizendo, olha, eu estou de acordo com os padrões mínimos para prestar esse tipo de serviço. Então, muitos clientes hoje exigem que seus parceiros, né, sejam auditados ou façam declarações ou demonstrem evidências de que tem um processo de segurança adequado e contínuo aí. Tá? Uma outra questão para você ter um bom processo de segurança da informação, principalmente um processo contínuo, é você ter bons profissionais.
eu diria, excelentes profissionais. Na medida que você tem excelentes profissionais e que consegue reter esses profissionais, quer dizer, você tem profissionais capacitados, você vai ter maior chances de ter um processo de segurança sustentável. Né? Primeiro porque esses profissionais eles têm esse conhecimento. Né? Então, eles vão agregar à sua organização um conhecimento adequado, conhecimento correto, conhecimento que garanta um patamar adequado de segurança e também um nível de conformidade com a legislação. Hoje, cada vez mais, nós temos de uma maneira crescente a quantidade de legislações que exige controles de segurança que sejam executados na organização. E a organização precisa estar em conformidade com essa legislação ou com esses controles das agências controladoras aí. A gente tem Bacen, a gente tem SUSEP, a gente tem Bolsa de Valores, a gente tem Autoridade Nacional de Telecomunicações, outra Autoridade Nacional de Saúde, né? Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já está multando as empresas. Então, nós precisamos estar em conformidade com essa legislação aí. Tá? Um outro item muito importante é a existência de regulamentos, quer dizer, políticas e normas, tá certo? Para definir essa arquitetura, definir esse processo, esse programa de segurança da informação na organização. Por que os regulamentos são tão importantes e precisam ser considerados? Eu pessoalmente considero eles como são implementações, são controles estruturais. Por que eu chamo controle estrutural? Eu chamo controle estrutural aquele controle que permite a existência de novos controles. Então, por exemplo, se a gente quer que seja feita uma revisão periódica dos acessos, das autorizações dadas, né? Para acessar uma determinada informação, e essa revisão deve ser, por exemplo, mensal, isso tem que ser dito numa política, num regulamento, dizendo que deve ser mensal, né, ou a cada 30 dias, que deve ser feito por fulano ou então pelo cargo disso, quer dizer, alguém que é o chefe de tal área, alguém que é, por exemplo, um gestor da informação, que por sua vez foi definido em outra política quem é o gestor de informação de cada informação. Então, essas políticas e normas, elas cristalizam, pessoal, as diretrizes da governança corporativa, da governança de segurança, e elas cristalizam em controles, elas operacionalizam, quer dizer, depois dessa cristalização, dessa consolidação desses controles, ela permite a operacionalização da segurança da informação. Então, quem está à frente, o gestor de segurança da informação, na hora que tem um regulamento dizendo que a revisão deve ser feita mensalmente, esse gestor tem condições de mandar executar essa revisão periódica, tem condições de bater na sala de um vice-presidente, de um diretor, se ele for o gestor dessa informação, e dizer, olha, precisa ser feita uma revisão, porque não é Edson, não é João, não é Antônio, é uma política da empresa. Né? E se esse aí não for feito, qualquer auditoria pode identificar que a política não está sendo executada, e isso significa um ponto de atenção ou um ponto de auditoria. E nenhum gestor de organização quer levar ponto de auditoria, porque ponto de auditoria vai para o conselho e vai mais para cima aí. Né? E um gestor pode ser penalizado com até o seu cargo, sair da empresa, porque essa organização está tendo pontos de auditoria. Então é muito importante que as políticas e as normas estejam estruturadas. Na minha prática, normalmente você vai ter cerca de talvez uns 20 regulamentos relacionados à segurança da informação. Isso depende muito das organizações, e eu estou falando só no nível. Eu tenho uma definição de arquitetura de políticas e normas aprovadas pela Rede Nacional de Pesquisas, RNP. Faz parte de um curso que eles dão sobre políticas e normas de segurança da informação, que eu elaborei. Eu considero que a gente deva ter uma política principal, uma diretriz principal, nível 1, que vai dizer os direcionadores, né, que vai dizer aqueles macrocontroles que devem ser seguidos, tipo, olha, todo o acesso à informação deve ser
individual, deve ser autorizado, deve ser registrado e deve ser intransferível. Como isso vai ser? Vai ser nos regulamentos abaixo que vai se dizer se essa autorização vai ser dada por e-mail, se essa autorização vai ser dada de boca, se vai ser por gravação, se o acesso vai ser autenticado, o usuário autenticado pela matrícula, por CPF. Isso é como fazer esse controle, certo? Então é muito importante essas políticas e normas aí existirem, serem implementadas. E por último, e não menos importante, essa ordem aqui que eu estou colocando é mais porque eu preciso ter uma ordem para seguir, para falar com vocês, é a questão do clima organizacional, da confiabilidade na organização pelos colaboradores. Evidentemente, esse item não é um item de responsabilidade da segurança da informação, mas esse item, esse controle, é um controle de muita importância para a segurança da informação. A gente sabe, na prática, que se você tem uma empresa quer dizer, um clima organizacional ruim, né? Os colaboradores sem comprometimento com a organização, os colaboradores sem ter interesse na organização, só estão interessados em trabalhar de 8 às 12, 14 às 18 e tchau, tá? Não tem nenhum comprometimento com aquela organização ali. Com certeza, a implementação do processo de segurança vai ter mais dificuldades. É impossível, Edson? Não, claro que não é impossível, mas você precisa entender como é que está o clima organizacional, porque essa preocupação aí sobre esse controle, né, você vai ter mais dificuldades de implementar. É aquele caso de, né, bateu às 18 horas, o sujeito está saindo, está começando a pegar fogo aqui, vamos pegar um extintor. Não, terminou meu expediente, eu vou embora. Eu não tenho nenhum compromisso com essa organização, né? Então, isso vai demonstrar uma maior dificuldade que você vai ter para que essas pessoas sejam comprometidas. Elas já não são comprometidas com a organização, como é que elas vão ser comprometidas com a segurança da informação? Então, esse aspecto é um aspecto relacionado à área de recursos humanos, mas ela influencia totalmente na implementação da segurança da informação. E aí, sendo assim, eu digo que nós temos que não ser os responsáveis, mas ver junto com o RH como isso pode melhorar. Evidentemente, o processo de segurança da informação tem vários outros aspectos. Eu considero esses que eu citei aqui nesse momento os principais, né? Por onde você começar? Né? Nós estamos falando aqui também para empresas e pessoas em termos de segurança da informação que está no início, que está numa maturidade inicial. Se sua empresa já está numa maturidade avançada, ótimo, excelente. Mas mesmo assim, eu chamo a atenção, verifique como é que esses controles estão esses princípios estão implementados na sua empresa. De repente, um desses princípios pode ter começado muito bem e depois pode ter havido acomodação. A acomodação existe nas vidas como pessoas e a acomodação existe na vida das organizações. Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação, proteção da privacidade, continuidade de negócio, tecnologia, e estamos aqui para falar sobre esses assuntos de uma maneira mais simples, mais objetiva, que seja muito proveitoso para você como cidadão, cidadã, e para você também como gestor, gestora de uma organização, seja de grande porte ou de pequeno porte. Até o próximo encontro.